Já começou e tem vários símbolos desse primeiro momento para a gente observar. Primeiro, que as duas pessoas fortes da transição, como o nosso giro de notícias chamou a atenção, são justamente o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso indica, inclusive, o Alckmin tem dito que não gostaria de ocupar o ministério e prefere cumprir esse papel de ser uma espécie de coringa que atuasse para fazer intermediação entre o governo e o parlamento. Então, essa é uma possibilidade, ainda que o Lula gostaria, sim, que o Alckmin ocupasse o ministério, assim como José de Alencar ocupou nos dois governos Lula. E o Wellington Dias, muito cotado aí, possivelmente para assumir o ministério, provavelmente só não assuma, porque tanto ele quanto Flávio Dino e outras figuras que se destacaram, porque o novo governo está muito preocupado com a composição no Senado e no Parlamento. Então é possível que esses senadores, como Camilo Santana, recém-eleitos, etc., sejam mantidos no Parlamento para poder viabilizar a pauta do governo, né? Mas a gente já vê aí nomes fortes que vão aparecendo, e também agora na equipe de transição. A equipe de transição ela é constitucional, ela é legal, ela é formada por 50 nomes, e já aparecem aí, por exemplo, o MDB compondo a equipe de transição, que confirma todos os indícios que já tinham desde o segundo turno, de que o MDB vem para a base do governo e deve, possivelmente, a senadora Simone Tebet ocupar um cargo aí na esplanada também, pelo empenho que ela teve, né? O PDT, que também somou no segundo turno, também está na equipe de transição, que também confirma aqueles indícios, devem vir fazer parte da base governista a partir do começo do ano, e possivelmente a gente tem um afastamento do Ciro Gomes e o fim dessa era cirista entre os trabalhistas, né? Outra coisa importante da gente perceber, Conde, é o seguinte: o que o novo governo está propondo, né? A gente tem que se ajustar. O que o governo agora de verdade está propondo, né? Uma emenda constitucional e, falando em bom português, quebrar o teto de gastos, que é a primeira batalha que o governo Lula vai ter que enfrentar, substituir por uma outra regra fiscal que ele falou durante toda a campanha. Não tem segredo nenhum nisso, não tem nenhum estelionato, ninguém está surpreso. Então, no fundo, é a mesma coisa que o Bolsonaro fez com os precatórios, que é pegar uma medida completamente inviável, né, esse engessamento, essa coisa do teto de gastos criado no governo Temer, e abrir espaço, como você chamou a atenção, para investimento e investimento social. O governo Lula tem 4 prioridades que ele tenta colocar dentro do orçamento de 2023. Prioridade, como a gente ouviu o Alckmin falando, é o Auxílio Brasil manter em R$600, porque todos nós nos lembramos, o Bolsonaro manteve em 600 até dezembro, passa a eleição, volta para os R$400, né? Então essa é a primeira prioridade. Segundo, reajuste do salário mínimo, então isso também está dentro das prioridades do novo governo. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, aí isso, segundo o relator do orçamento, é a medida mais difícil, porque diminui a arrecadação. E, por último, retomar a farmácia popular, que a gente lembra foi destroçado aí no governo Bolsonaro nessa última elaboração. Então, segundo movimento importante da gente perceber, que é uma quebra do teto de gastos, está dentro da estratégia do governo, e a gente vê pouca reação do Centrão, do parlamento ou do mercado contra essa medida, né? Então, se percebe uma necessidade, já é uma capacidade de articulação e de boa recepção à proposta, né? Então, e por último, só para a gente fechar, a sinalização de que o Centrão também pode ir se descolando, né, e se mantendo a sua natureza, a sua vocação, que é ser governo, seja ele qual for, né, e abandonando desde já a base do bolsonarismo.